entrevistas de rua. Bacana. E aí tinha umas perguntas muito interessantes sobre... As pessoas faziam essas reflexões do passado. E, claro, uma pergunta que leva para coisas mais positivas, uma que aprofunda. E aí uma das perguntas que eu estava fazendo ontem lá com o pessoal lá em Balneário Camboriú, nós vamos postar ainda também lá no canal. Bacana. Eu acho isso interessantíssimo, esse negócio de pergunta na rua. Na rua, né? E aí eu vejo que o pessoal faz algumas coisas, nós vamos fazer focado justamente em desenvolvimento humano, fazer as pessoas refletirem. E nós ouvimos histórias magníficas, inclusive de uma senhora que não quis que fosse publicado, porque ela não queria que soubessem que ela estava em Balneário Camboriú. Ela disse, não fiz nada, não roubei, não matei, não sei o quê, mas ninguém pode descobrir que eu estou aqui. E uma história de vida muito, muito impactante, né? Sim. E ela falando que ela fazia limpeza ali num local, e ela falou que não era observada, que ninguém... Então tinha muitas histórias. Falou sobre a saudade que tinha dos filhos e coisas. Mas o que é o gancho que estavas falando, né? Eu fiquei pensando, o que ele também fez? Qual foi o primeiro emprego? Qual foi o primeiro salário? Tá. Que era uma pergunta que a gente fez lá. A primeira pergunta que eu fazia pro pessoal. Tu te lembra do primeiro emprego e tal? Sim. E o que fez com o primeiro salário que recebeu? Eu comprei chocolate. Chocolate. Que legal. Foi horrível porque a minha vida inteira eu joguei muita bola. Eu era para ser jogador de futebol. Você deve ter conhecido aquele cara que jogou no Grêmio, o Jardel. Cabeceador. O Jardel jogou comigo. Caramba. O Jardel jogou comigo, futebol de salão. O Jardel era craque. E quando ele foi primeiro, quando ele foi para a história dele. Então, tem umas histórias. E era para eu ser jogador de futebol, minha mãe não deixou eu ser jogador. Eu fui convocado para a seleção. Não, você não vai. Me deu uma surra. E eu chorei o dia inteiro. Naquele tempo, né? Tinha esse negócio do pai dizer uma coisa e você dizer, eu não tinha. Lá no Ceará não tem isso, não. Lá no Ceará não tem esse negócio do pai dizer uma coisa, eu fui peitar o pai. Não tem. Então, e principalmente minha mãe, né? Minha mãe, ela é desse tamanho aqui. Minha mãe, mas aquela mulher com uma chicote na mão, uma corda. Jesus. E aí. Mas era pra eu ser jogador de futebol. E quando eu comecei a pensar em, sabe, fazer alguma coisa, enfim. A pergunta qual era que você falou? O que fez com o primeiro salário, né? Qual era o trabalho e o que fez com o primeiro salário? E aí eu pego e faço vestibular para odontologia. Quando eu passei, aquela pindaíba e coisa e tal, e quando eu saí da faculdade, eu não queria trabalhar na odontologia. Eu queria fazer concurso, porque eu queria ser professor. E fiz vários concursos no país inteiro. E aí chega um amigo meu e falou assim, Marco Antônio, deixa eu te explicar. Não é sobre você. Você é um cara competente, você é um cara que tem condição de ser professor, mas aqui ninguém vai deixar você entrar. Eu sou professor, todo dia a gente vai fazer reunião. Você não vai fazer. Se descer Jesus Cristo amanhã e dizer, negada, quebra essa daí. Não, ele não entra aqui. Então, cara, você é um cara que tem um potencial fantástico. Vai trabalhar. Tu não vai ser professor aqui. Naquele tempo eu não tinha dinheiro para ir para outros cantos, fazer prova, não sei o que. E depois eu comecei a ver a importância da prova oral. É na prova oral que eles reprovam as pessoas, né? É assim que acontece. Então nós temos a prova escrita, temos a prova de títulos. Prova de escrita eu tirava 10, prova de títulos eu tirava 10. Chegava na prova oral, eu tirava... Eu tenho isso publicado. Tem um Diário Oficial da União que tem eu tirando 10, um 9 e um 0 na mesma prova. Oral. Tudo bem. E aí passa o tempo, coisa e tal. Eu comecei a trabalhar no consultório, ganhei muita grana, coisa e tal. E aí, sabe aquela coisa que você diz assim, olha, a minha paixão ainda não foi... Não tá aqui. E aí quando você me pergunta o primeiro salário, eu comecei a trabalhar com ortodontia. Naquele tempo a ortodontia era o bicho, né? O cara tava aparelho ortodôntico, coisa e tal. E quando eu recebi o primeiro salário, eu fui comprar... porque eu tava falando do Jardel, porque eu jogava muita bola. E tinha um amigo meu que ele jogava bola e comprava aquela maluquinha. Era tipo um sete belo, vai. Um caramelo daquele tinha de abacaxi, tinha de tudo. E eu não tinha dinheiro pra comprar aquilo. Né? Nunca merendei no colégio, né? Chama merenda lá no Fortaleza. Nunca merendei, nunca lanchei no colégio. Nunca tive dinheiro pra lanchar no colégio. E eu ficava dizendo, pô, mas me arranja uma bicha dessa. Ele, não. E eu me lembro que ele botava assim muito, ele comprava assim, tipo umas 300 maluquinhas, assim, chupava todas, né? Eu de cara, me dá um, ele, não dou não. E aí, quando eu recebi o meu primeiro salário, eu fui eu me lembro que aquele extra, tinha aquele extra, né? Que quebrou o extra, agora é Pão de Açúcar. E comprei muito chocolate. E comi muito chocolate.
Então, Muito. e até hoje, de vez em quando, Vai o chocolate. eu compro, sabe o que? Você vê, né, o trauma. O que é isso para uma criança, né? Porque hoje, me dizem, não, você ficou velho. Eu ainda sou uma criança. Eu falo isso porque todos nós, até na música, né? São crianças como você, né? E o que você vai ser. Então, quando eu recebi o primeiro salário, eu enchi minha geladeira de chocolate. Esse foi o meu maior presente que eu queria. Eu queria poder comprar chocolate. Esse foi esse foi o meu maior presente. Falaste que o que você vai ser quando você crescer, né? Se o Marco Botelho. É Marco Antônio Botelho Soares. Né? Sim. Eu uso Botelho porque é da minha mãe, né? Não, e fica muito Fica sonora, né? Fica sonora. Porque eu faço isso em homenagem à minha mãe, porque o nome é dela, né? E nós tínhamos o nome da mãe, né? Eu tinha uma das perguntas que eu tinha pensado em lhe fazer era o que o Marco de hoje, o que o Marco Botelho de hoje falaria pro de 20 anos atrás. Sim. Eu tinha falado, só que agora eu falaria com aquela criança. Sim. Talvez aquele Marco Botelho, que ainda é criança. Sim, né? do mesmo jeito. Talvez com 5 anos. Sim. O que você vai ser quando você crescer? Olha, eu sempre quis ser. Eu vou falar o que é que o Alok falou. O Alok, perguntaram para ele, fizeram um videogame. E perguntaram, olha, qual você vai ser um modelo, vai ser um bonequinho do videogame, um personagem. E aqui tem uns personagens que jogam fogo pela mão, o outro joga raio pelo olho, né? O outro cospe fogo. Você quer ter que poder? E ele falou assim, cara, eu quero ter o poder de tocar na pessoa e ela curar das doenças. Esse sempre foi o meu maior desejo, poder ajudar pessoas, por mais piegas, por mais brega que você possa pensar, era isso, poder salvar gente, sabe? Porque talvez eu vivi uma vida vendo minha mãe cair dura na minha frente, ficar cianótica e eu ter que abrir a boca dela para poder respirar, ela fazendo uso de tanta anticonvulsivante. Talvez ela nem se lembre disso. Isso para mim foi uma sequência, eu passei minha vida toda passando por isso. Então, para mim, o meu maior desejo era esse, poder salvar a galera, sabe? Poder inventar alguma coisa. Cara, se eu inventar isso aqui, eu vou salvar muita gente. Era isso. Da mesma forma que o Alok pediu, né? Mas se tu voltasse agora no tempo... Sim. E estivesse frente a frente com essa criança... Sim. O que tu contaria dela do futuro? O que falaria pro Marco? Isso. Eu dizia, pro cara... Marquinho? Isso, eu dizia, brother. O que tu falaria pra ele? O que você vai ser quando você crescer é o quê? Eu queria que ele soubesse o que eu podia falar pra ele, né? Quem é o Marco Botelho hoje? Cara, o Marco é essa criança ainda, né? Eu acho que eu tenho 56 anos, mas assim, eu ainda não me vejo adulto. Me vejo um cara ainda, uma criança, do mesmo jeito que eu tinha 7, 10 anos. Na realidade, eu vejo que que a criança com 7, 10 anos era muito mais madura do que eu. Eu acho que aquela criança não me permitiria fazer o que eu faço hoje. Por exemplo, comprar carros, não sei o que, coisa e tal. Acho que aquela criança ia dizer, ei, cara, pra quê? Pra que tu quer comprar esse carro? Pra que tu vai comprar essa roupa? Pra que tu tem que comprar esse sapato? Então, o meu eu antigo, o meu eu mais novinho, o Marco Botelho, era muito mais maduro do que o Marco Botelho de hoje. Ele era muito mais maduro. E eu me lembro da Ana Paula, porque a Ana Paula foi a menina que eu namorei. E ela era rica, riquíssima. Eu só namorei com mulher rica. Quando eu era pobre. Todas as mulheres ricas de Fortaleza, eu tive a oportunidade de namorar. Assim, todas que eu digo, sei lá, Sim, 3, 4, 5, sei lá. E uma delas foi a Ana Paula. Ela falou, um dia desse eu me encontrei com ela no supermercado. Ela falou assim, Marco Antônio, você se lembra que um dia, eu te admiro, eu falo tanto de você para meus filhos. Eu digo, por quê? Ela falou assim, você se lembra que teve um dia que eu queria ir para uma festa e custava, sei lá, R$100. E você não tinha os R$100 para ir para a festa. E você falou, não, vá para a festa. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E você ter falado aquilo para mim foi tão cruel, porque eu me vi como uma completa imbecil, porque eu estava querendo ir para uma festa
que era muito melhor eu ficar com você, que a voz talvez fosse muito mais interessante. E um dia eu fiz isso com o Lucas, né? Eu disse, você quer escolha um lugar do mundo, do planeta. Agora no aniversário dele de 15 anos, escolha um lugar que você quer ir. Eu quero ir pro Havaí. Tá bom, bora. Eu fui pro Havaí e levei ele pra Pearl Harbor. E em Pearl Harbor a gente teve uma aula, eu tive uma aula com ele, sobre como os Estados Unidos entraram na guerra. A gente visitou um navio que o Japão foi obrigado a assinar o termo de rendição, porque eles tinham afundado o Arizona, e eles fizeram outro igual o navio para humilhar os japoneses e dizer, agora vocês vão assinar aqui, mostrar. E eu estava falando com ele sobre isso, e agora a gente foi para Jericoacoara. No aniversário dele agora, 16 anos. Eu digo, agora nós vamos para Jeri. Bora? Bora. E aí, eu falei, e aí? É Jeri ou é Havaí? O que tu acha? É Jeri, né, papai? Eu digo, claro! Claro, Jeri. Então, assim, são essas questões que eu acho que você só vai, infelizmente, entender quando você passar por isso. Não dá para você imaginar que dinheiro, por mais brega que possa ser essa afirmação, não vai te trazer felicidade. Esse relógio vai marcar o mesmo horário do relógio de R$10. E acabou, é isso. Essa camisa vai ser igual a da esquina e aí vai. Mas você só sabe disso quando você passa por essas questões, né? O que não deveria ser permitido, né? Que é o que eu sempre falo. Então, se eu pudesse falar com aquele cara lá que tinha 10 anos, talvez ele me desse esse conselho. Disse, ei, cara, vem cá, segura a tua onda aí. Tu um dia vai ser, sabe, o cara e coisa e tal, e você vai conseguir tudo na vida. Mas não abandone nunca seus princípios. São esses princípios que devem guiar a sua vida. Né? Nunca, nunca, nunca abandone seus princípios. E eu acho que um deles é essa parte do caráter, é da moral, dos valores, dos princípios. Isso para mim, um dia eu estava com a menina, recentemente, e ela disse assim para mim, não, vamos jantar, não sei o quê, tomar um vinho. Eu digo, eu não bebo. Não, mas hoje eu não bebo. Você pode beber. Eu não bebo. Eu não vou ficar... não, mas tá todo mundo bebendo. Eu não sou todo mundo, bicho. Eu não vou beber, cara. E aí um dia ela me manda uma mensagem no outro dia, esculhambando, sabe? É porque eu gosto de restaurante caro. Eu vou mandar o print para vocês disso aqui. Eu gosto de restaurante caros, eu gosto de luxo, eu não gosto de viajar em classe econômica, ou em classe... aquelas classes que a gente viaja normal, dos pobres lá. E eu disse, cara, que bom. É legal você ter esse tipo de aprendizado, porque você não faz... a gente não tem nada em comum. Ela fala, mas você comprou um carro novo agora, eu vi o seu carro e coisa e tal. Eu digo, o carro tá lá, eu tive só que andar no carro porque ele não liga mais. Eu não quero mais nem aquele carro. Não faz sentido para mim isso. Então, é muito legal quando você chega num ponto desse que você pode ver e pode falar para o seu eu novinho de dizer, cara, tu tinha razão. Eu acho que aquele cara tinha muito mais contribuição para me dar do que eu para ele, sabe? Eu acho que ele ia falar para mim isso. E o que ele foi quando cresceu, então? Cara, eu acho que ele foi um cara que batalhou muito, que nunca desacreditou no potencial dele, que foi um cara que basicamente entendeu que ele poderia ser alguém se ele nunca desacreditasse dos sonhos. Foi isso. Na minha vida, eu nunca desacreditei que um dia eu poderia aprender inglês. Tinha uma propaganda do jeans Star Up. Acho que vocês não pegaram esse jeans, né? É muito antigo. Isso é de 78. O nome da música chama Is It Okay If I Call You Mine? Do David McCrane, do filme Fame. Eu queria saber o que aquele homem falava. Eu digo, meu Deus, o que esse homem fala? Is it okay if I call you mine? And just for a time. E eu toco essa música no violão, né? And I will be just fine. Eu digo, meu Deus, o que esse homem tá falando? Eu tenho que descobrir. E naquele tempo não tinha lei, sabe? Cara, era horrível, porque naquele 78, você não tinha acesso a nada. Não tinha Google Tradutor, né? não tinha acesso à letra, a lyrics. As cifras letra, não né? tinha. Não tinha, não. Depois, quando teve CD, Sim, quando teve coisa, então, tinha que ir na capa pra ver se tinha. Isso sim, lá às vezes não antes, tinha antes, letra, antes, então. né? E isso pra mim, aí foi o que me motivou. Né? Eu comecei a aprender inglês, e aí eu comecei a descobrir um mundo novo que eu precisava descobrir. Pra mim foi uma jornada, como diz o Einstein, né?
A vida é uma jornada muito legal. E eu acho que a gente tem que estar feliz por estar fazendo essa aventura ser ou valer a pena, né? Isso é muito legal. Doutor Marco, as pessoas lhe acompanham lá no seu perfil, né? Tem lives sempre com muita gente, muitas pessoas pois ali. Pois é, não é loucura isso? Justamente pela... meia-noite, tem 500 negros lá ouvindo a gente. Justamente tendo muita gente que passando os relatos, e nós estávamos ainda falando dos relatos mais impressionantes, né? Dos 3 que mais marcaram, era da sua mãe. Aí eu ainda quero, se me permitir, ficar um pouco mais, pelo menos conosco aqui para e assim, não é um convite social, não é nada porque estamos aqui num podcast, aquela coisa toda. Mas eu ia ficar muito feliz se em algum momento pudéssemos retornar aqui também. E aí eu vou trazer um violão. Daí no dia do violão. Deus. Aí eu vou trazer meu violão e a gente toca alguma coisa aqui. Não, eu não toco, não. Eu digo assim, que eu toco aspas, né? Sim, eu tô junto com essa, então. Eu tô. Né, a Baby Consuelo estava tocando comigo e ela pegou o violão e começou a tocar e coisa e tal. Uma coisa é a Baby Consuelo tocar, outra coisa é Marco Botelho tocando, pelo amor de Deus, né? Que eu quero dizer assim que as pessoas já lhe acompanham com muita sobre todos os temas, né? Sobre os hormônios em si, e eu não sei se toda essa abordagem de saber da pessoa do Marco Botelho, talvez algumas questões vai ser a primeira vez que algumas pessoas vão acabar ouvindo aqui no podcast, né? Isso é legal, né? Eu acredito que as pessoas vão se conectar muito. Sim. Porque muita gente, talvez, pessoa, né? Talvez muita gente, talvez ficar junto com ele. Agora. Tem uma música em inglês, que ela fala assim, Your joys and sorrows. Era uma música que ela falava isso. Era falando and joys and sorrows. Tipo assim, as pessoas talvez não entendam e não saibam os seus traumas, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas decepções, não é? E muita gente me vê como algo inabalável, né? Um cara, porra, esse cara não é, você é humano. Eu me lembro que eu fazia prova de monitoria e todo mundo ficava esperando para saber qual era a monitoria que eu ia fazer, para eles não entrarem na sala, né? Tipo assim, qual é que vai fazer essa? Então vou pra outra. Então eu fui monitor os 4 anos da universidade, eu tirei o primeiro lugar nos 4 anos. Mas não é porque eu era o primeiro da turma, não. É porque aquele dinheiro era o que eu precisava para poder ir para a faculdade. O meu café, o meu almoço era uma espiga de milho e um copo desse daqui de chamate, que era R$1, era o que eu podia pagar. Então, não é que eu fosse o melhor da universidade, nunca fui. Mas eu precisava passar naquilo ali. Eu precisava, porque era naquele dinheiro que eu precisava para poder ir para a faculdade, não é? A gente era muito pobre, né? Eu tinha só uma camisa, era rasgada. Então, o pessoal, sabe? Tu só tem essa camisa. Eu digo, cara, eu só tenho essa camisa, velho. Só tenho essa. Porque tu não tem outra camisa? Eu não tenho. Se tu quiser me dar outra, eu aceito. Mas eu não tenho outra camisa. Então, assim, a minha vida foi muito levada nessa coisa também. Eu brincava, eu levava aquilo na maior esportiva do mundo, porque eu não tinha outra opção, né? Era viver aquilo para poder terminar logo e poder um dia respirar, né? Poder dar para minha mãe a condição que eu me formei, eu disse, você não vai precisar mais trabalhar. Eu agora vou lhe sustentar. E eu fiz isso para minha mãe. Sabe? Minha mãe reclamava muito porque andava nos ônibus, os homens passavam a mão nela e não sei o que, aquele negócio. Aquilo me traumatizou de um jeito. Ela nem imagina o quanto aquilo me traumatizou, mas todo dia ouvir aquilo da minha mãe era algo que eu dizia assim, meu Deus, quando eu puder, ela não vai mais fazer isso. Aí comprei um carro, dei para ela. Né? Para mim foi uma coisa bacana. Quando eu pus um carro zero, daqui, pá! Dei um carro para ela, dei um apartamento. Assim, então, é algo que para mim me traz muita alegria poder falar isso, porque eu quero cuidar bem daquelas pessoas que eu amo, não é? E quem não quer, não é? E graças a Deus eu consegui fazer isso pela minha mãe em vida. Isso para mim me deixa muito tranquilo de poder dar para ela um lugar onde ninguém vai maltratá-la, né? Eu vejo muita gente nesses... por que eu digo muita gente? Se eu... Quando tu aceitaste vir aqui até ao podcast, aceitaste o nosso convite, eu acompanhei, eu abri algumas lives
como eu falei, né? Sim. Ao pouco para tentar não pegar muita coisa. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção também era como as pessoas que estavam fazendo algo por alguém que amava. Sim. Uma esposa por um marido por Sim. uma esposa, uma filha por uma mãe, uma coisa. E aí eu vejo que as pessoas que estavam indo ali envolve muito essa questão de como nós começamos, como tem a saúde e o problema de saúde Não é? acaba gerando essa conexão de percepção de Sim. valor, de uma percepção de aquilo que mais importa na Na vida. verdade, né? Tu acredita que tu tens hoje já bem formado o que realmente é o que mais vale na vida? Se fosse os últimos 5 minutos agora se fosse aqui no podcast, Sim, né? Se fosse os acabar últimos 5 minutos, certamente tu ia falar, Gil, tchau, ou nem tchau ia dizer, simplesmente ia fazer alguma coisa. Talvez alguma mensagem, alguma coisa assim. Sim. Sabe qual é essa ação concreta? Porque eu acredito que ela tem conexão com essa questão de o que mais importa hoje na minha vida, né? Sim. Falou sobre a solitude também, que é muito boa, falou sobre a mãe, falou sobre o Lucas. Mas tu acredita que... O que seria, se fosse agora, né? Mais Sim. 5 minutos nós tivéssemos aqui. O que ia ser feito? Eu acho que, assim, ó, minha vida ela se resume em aspectos que eu creio ser bastante relevantes, né? Um deles é mostrar para as pessoas que câncer nunca existiu. Isso, para mim, foi o mais bacana de tudo. E um dia eu vou poder morrer tranquilo, porque vai ficar meu livro aí. Chama-se O Câncer Não Existe. No dia desse livro, mandaram para a delegacia e coisa e tal. Então você imagina o que é você estudar a vida inteira, chegar na delegacia e ficar à frente de um delegado, o cara lá dizendo que você é charlatão. E você diz assim, puta que pariu, esse filho da puta não sabe nem o que tá falando. Mas enfim, a minha vida foi basicamente traçada para poder fazer com que as pessoas saibam a verdade de uma série de mentiras que nos foi contada. É isso que eu acho que, se esses 5 minutos eu tiver direito, é basicamente para isso. Cara, ó, a história é essa, assim e assado. Eu tava vendo a história do Bob Marley, né, que foi diagnosticado com câncer, né? E aquele cara nunca teve câncer, né? E aí vai pra Alemanha se tratar com um cara lá maluco, que era nazista. O médico que tratou dele era assistente do médico do Hitler. E o cara começa a dar pra ele um bocado de coisa que não tinha nada a ver, arsênico, não sei o quê, cada vez pior, né? E tem uma hora que ele volta para os Estados Unidos e morre no avião, né? Ele morreu fazendo escala já em Miami. E eu fiquei vendo assim o quanto é complicado hoje as pessoas terem esse tipo de diagnóstico, como minha mãe teve, né? E você se tornar refém de uma fala, por exemplo. Olha a loucura. Não, gânglio sentinela. Não, temos que tirar esvaziamento. Minha mãe fez esvaziamento axilar. Tiraram toda essa cadeia linfática dela aqui. Ora, se a cadeia de linfática que faz linfócito, que faz proteção, por que vai tirar isso? Não, porque tem um gânglio aqui que está contaminado. Para não contaminar os outros, a gente vai tirar eles tudo. Eu digo, tá, mas o sangue que passou aqui não está passando para isso aqui, não? Quando eu perguntei para o médico, para ela, que eu estava fazendo esse trabalho lá com o GAPS, que eu falei, olha, eu estou nos Estados Unidos falando um trabalho que mostra que reposição hormonal é bom para quem tem câncer. Não, você não pode dar hormônio para sua mãe, mas por quê? Porque senão ela vai ter câncer. Eu digo, mas ela já tem. E me diga uma coisa, não é o hormônio que causa câncer? É. E como é que ela tem câncer? Se ela nunca tomou hormônio? Provavelmente ela deve estar com câncer por falta de hormônio. Porque quando ela tinha mais hormônio, uns 15, 18 anos, ela nunca teve câncer. Sobre essas ações concretas, né, eu falei que um dos focos do podcast é nós trazermos ações concretas que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia. Eu acredito que a pessoa que está aberta, que está atenta, uma pessoa que está, ela já, em cada parte que foi falada aqui, ela trouxe para sua vida nossa, eu faço assim, ou eu vou fazer diferente, eu vou tomar, com histórias até da criança ali. Sim. Que nós estávamos conversando. E nós vamos fazendo, praticamente a última pergunta, né, uma das últimas perguntas, nós vamos trazer justamente o que as pessoas que estão ouvindo, que sentem que precisam de um direcionamento de saúde, qual seria a solução, por onde que elas devem
começar. Sim. Mas não quero que responda isso. Eu só Sim. quero saber que vai ser respondido isso para ter uma ação concreta. Sim, e aí quem está aqui conosco, né, já pode saber que vai ser essa. E eu vi que tem algumas pessoas que estão conosco online aqui. Não sei se o pessoal já curtiu ali a live também. Tem que curtir e compartilhar. E também já se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativar o sininho. Né? E eu tô vendo, né? Agora a gente nem esperava estar falando isso e agora estamos aqui, né? Falando sobre tudo isso. Mas o que eu ia lhe falar então? Acho que era importante essas ações concretas, porque talvez alguém tenha alguma pergunta, alguma questão que queira fazer, e eu não sei se nós ainda não preparamos para verificar todas as perguntas. Sim. Tem muito depoimento aqui, muito depoimento. E eu acabei não querendo. Tem um comentário aqui falando muito bom, entrevistador. Olha Tem aí. um comentário falando que se fossem os últimos 5 minutos do Dr. Marco, ele ia passar texto no braço. Que legal. Não, mas muita gente falando ali. Eu acho que era isso. Realmente é impressionante, né? Como o pessoal ficou com um carinho ainda maior, né? Ainda maior que já tem por ele. Mas o que diria que 3 coisas que é grato hoje, agora, nesse momento, nesse exato momento aqui? Olha, primeiro, a educação severa da minha mãe, né? A minha mãe foi muito severa na minha educação. E hoje eu vejo que eu não sou assim com meu filho. O que eu acho que está errado. Eu acho que está errado. Minha mãe me deu uma educação muito rígida, muito ríspida, né? Então acho que isso foi fundamental para que eu possa hoje ser a pessoa que eu sou. De contar as verdades, né? Como dizia o Roberto Carlos, com frases abertas. Ele dizia, a gente não tem dinheiro. Eu me lembro que ela disse assim, não faça odontologia, porque como é que eu vou comprar o seu consultório? Eu digo, não se preocupe, vai dar certo. E eu imaginava um dia, eu disse, olha, mãe, vai dar tudo certo. Olha, eu tô vendo aqui, sabe o quê? Quando eu terminar a faculdade, eu vou ganhar um prêmio. Eu vou ganhar um consultório e você vai me dar esse consultório. Vocês acreditam nisso? Cara, aconteceu tudo isso. Eu ganhei um prêmio, eu ganhei um consultório no Brasil, sabe? Eu vi já, né? Saiu uma reportagem, né? Eu já vi essa postagem. Então, é legal. E assim, eu vi aquilo acontecer. Vocês acreditam nisso? Coisa de louco. Eu vi aqueles, mãe, vai acontecer isso. E ela dizia assim, pô, esse cara deve ter fumado maconha, alguma coisa. Eu dizia, mãe, vai acontecer, você vai ver, vou ganhar um consultório, você vai ver, vai dar tudo certo. Né? E eu ganhei o consultório, né? Fiquei em primeiro lugar num prêmio de pesquisa. Eu inventei uma pasta de dente, um antisséptico bucal sem álcool e sem flúor. Aquele tempo, aí já começou as intrigas aí. Foi aí que começou tudo. Aí então. começam os problemas. E aí o pessoal fica com inveja, porque você sai da faculdade com um prêmio, sai na televisão, sai não sei aonde, coisa e tal. Mas enfim, eu acho que essa questão, ela é muito bem vista desse ponto, né? Qual era a pergunta que você falou? Era 3 coisas que eram gratas. 3 coisas, sim. A primeira, sim, que eu era grato. A primeira foi a educação. Agora, nesse momento aqui, falando com a gente, o que vem à mente? Isso, né? A primeira foi a educação, foi fundamental. A segunda foi ter iniciado na pesquisa. Isso aí me trouxe a certeza do que eu falo. É muito legal quando você tem a certeza daquilo que você fala. É muito legal quando você diz, você não tem diabetes. Diabetes não existe, nem nunca existiu. O que está acontecendo? Você está comendo pão. Está comendo pizza. Eu estou escrevendo um livro agora, não sei se vocês sabem, vou dar aqui um spoiler muito legal. Os egípcios, né? Os egípcios foram retratados como um dos povos mais esbeltos e coisa e tal. Não, era todo mundo diabético. Sabe por quê? Porque eles tomavam muito trigo. Eles comiam muito trigo. Tomavam muito o quê? Cerveja. Muita cerveja. E tomavam o quê? Vinho. Se você quiser ficar gordo, você toma cerveja, vinho e come pão. Você vai morrer rápido. E aí é onde tem os primeiros relatos de diabetes. Não, o diabetes vem desde os egípcios. Não, é porque eles tomavam vinho. Eles tomavam, que é mais doce do que tudo, né? E cerveja, que é pão puro. Então isso é muito importante, né? Você saber o que está falando. Então, ter iniciado... educação foi rígida demais. O que eu acho que até um pouco, muito rígida, né? Mas tudo bem. Ter entrado na pesquisa. E, fundamentalmente, eu acho que assim, o que fez a diferença em tudo na minha vida foi nunca desacreditar dos sonhos, né? Nunca. Isso eu nunca desacreditei, né? Eu nunca vi obstáculos. Os obstáculos, eles só acontecem, só existem para quem os vê.
eu nunca vi obstáculos na minha vida, né? Eu não tinha dinheiro para estudar inglês, não tem problema, a gente estuda, eu vou decorar uma página de cada livro dessa, né? Não tem problema, eu me lembro aqui que eu estava no ônibus uma vez, né? E aqueles ônibus lotados, e eu tinha 1,50 m, né? Eu vim crescer depois da faculdade, você acredita nisso? Eu vim virar rapaz, minha puberdade veio quase com 20 anos. Até os 20 anos eu era virgem. Eu era uma criança, literalmente. Eu jogava bola na hora do recreio, no 3º ano científico, pra vocês terem uma ideia. Então, essa criança que eu tô falando, sempre aconteceu, né? Sempre. E eu acho que continua comigo, né? E essa questão que eu tô falando agora nunca desacreditar dos sonhos, né? Eu estudava o dicionário no ponto de ônibus, né? De inglês para inglês, né? Porque meu tio comprou um inglês, um dicionário errado. E eu estudava aquele dicionário, ele tem 55 mil verbetes. Então eu decorei todos os 55 mil. Eu não sei nada de gramática de inglês, mas eu escrevo muito bem. O meu vocabulário de inglês é muito bom. Mas eu sempre aprendi isso só, eu não tinha dinheiro para... Né? Eu acho legal isso, eu não sabia física, eu digo, eu vou pegar esse livro e vou responder o livro inteiro. Então tem um livro do Ramalho Ivan Nicolau Toledo, chama Os Fundamentos da Física, número 1. Quando eu tive que estudar para o vestibular de novo, que eu tinha entrado na agronomia e parei, fui fazer odontologia, eu estudei o livro inteiro, ele tem 769 exercícios. Eu resolvi 767. Então eu sabia de tudo, né? Eu pedi para minha tia pagar um mês para mim, porque a minha mãe não tinha dinheiro. Eu pedi para minha tia me pagar um mês de cursinho, ela me pagou, e hoje eu agradeço ela todo dia, quando ela vai lá para casa, eu dou hormônio, tomo isso aqui. E foi por causa dela que eu consegui, né, entrar na universidade, assim, né, eu estava bem já sabia, mas eu precisava ver como é que estava meu nível com um dos outros, né. Então eu acho que isso foi fundamental, não observar obstáculos. A vida não tem obstáculos. Os obstáculos existem para quem os vê. Né? Eu nunca vi esses obstáculos. Eu sabia que tudo ia dar certo. Então acreditar em você antes de tudo. Você é bom como qualquer um, porque eu fui fazer uma prova de monitoria e disseram, não faz a prova. Não faz porque quem vai fazer a prova é a Orsilma. A Orsilma tirou o primeiro lugar geral no vestibular. Você nunca vai ganhar dela. Eu digo, cara, talvez eu não ganhe não, mas ela vai ter que empatar comigo, porque eu vou tirar 10 na prova. Eu não tirei 10 não, mas tem a nota aí, tem 9,8. E ela tirou 9,6. E pra mim isso foi a primeira vez que eu, cara, bicho, estamos no páreo. Nós somos bons como todo mundo é, né? E eu acho que é isso, que a gente nunca pode desistir, cara, de acreditar em nós mesmos, né? Por mais piegas que possa parecer esse termo, eu acho que é isso. É quando você acredita que, cara, vai dar certo. Vai dar. E isso aí acaba, numa hora vai. Pode ter certeza disso. Então os 3 agradecimentos são pela educação. Educação. O segundo também... Na pesquisa. Feita a pesquisa, é fundamental. E o terceiro... nunca desistir dos... não ter desistido. Nunca. E desses 3, assim, se fosse escolher um nesse momento para ser ainda mais grato agora. Já foi muito grato, mas agora eu quero ser ainda mais agora. Qual seria dos 3? Dos 3 é acreditar em você mesmo. Nunca desistir dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos. Talvez se esse fosse um conselho que fosse dado pro Marco lá de trás, né? Isso. Ou pro guri do Marquinho lá. Tchê, vai dar certo. Tu é o cara, meu. Tu é o cara. E tu vai ser esse criança, tu vai usufruir dessa tua infância com muita gente que admira tudo isso, né? Sim. Onde é que se vê daqui 5 anos, assim? Onde é que... cara, eu acho que em breve a gente vai estar internacionalizando a marca. A gente vai estar nos Estados Unidos, a gente vai estar na Alemanha. A gente já conseguiu o selo da Europa, né? Então, em breve eu estou indo para a Alemanha, para a França, onde a gente vai fazer uma marca agora de cosmético muito legal. Vai ter umas coisas muito bacanas. A mulher vai fazer maquiagem assim, vai aparecer estradiol e progesterona. Vai ser muito bacana. Tem umas coisas muito legais para fazer, assim. Tem tanta coisa bacana. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça, assim, sabe? Para falar, sabe? Para fazer. Que legal! Que muito, muito legal. E tem algum sonho ali? Tinha uma coisa... Se caso tivesse algum sonho não realizado ainda? Não, eu acho que eu já realizei, assim, os sonhos mais babacas, qual era? Encher a geladeira de chocolate. Chocolate. Tá feito, esse aí. Tá feito, check. Esse era um sonho.
E ter um apartamento na beira do mar também era um sonho, eu já consegui também, mas é o que eu digo, comprei, nunca fui, dormi uma noite só, né? Inclusive quem foi lá foi a Juliana, né? Juliana que só tá se usufruindo disso. E ela e o marido dela... A Juliana é de Brusque, né? Que é daqui, tá nos acompanhando aqui também. Isso. Então, e se vocês precisarem, ele tem pra sair, alguma coisa para o banheiro, alguma coisa, enquanto a gente conversava, né? Fiquem à vontade pra dar uma água também, o Cauã ali tá... Não, tá na paz. E Mas é isso. E aí eu acho que esses sonhos, cara, o meu maior sonho, assim, daqui a 5 anos, é talvez agora... Eu tô fazendo uma nova base, né, que vai ser mais barata. Eu acho que esse é um dos sonhos que eu ainda não realizei. Transformar a reposição hormonal em algo mais popular, onde as pessoas mais pobres possam ter acesso a esse tipo de tecnologia. Eu estou fazendo agora uma nova maneira de fazer essa base. Vai ser mais barata e vai ser melhor ainda do que essa. Eu estou fazendo uma eu não posso dizer ainda, né? Porque senão eu vou ter que matar vocês. E mais 134 pessoas. Mas a gente vai fazer uma base nova que vai ser mais barata e vai ser melhor. Eu tô agora construindo meu laboratório lá em Fortaleza. Então, em breve, a gente vai ter condição de poder fazer o meu playground e poder fazer isso no lugar que eu moro, né? Porque às vezes eu tinha que vir para São Paulo, tinha que vir não sei para onde. E agora a gente vai ter em Fortaleza um laboratório bacana, que eu sempre quis. Eu acho que esse é um sonho que vai viabilizar esse outro sonho, de transformar isso em coisas populares, para qualquer pessoa poder ter acesso. Né?